tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar fatoração. Mas o que é fatoração? O termo fatoração nos remete a um processo de transformação de um determinado termo em um produto de fatores. Desta forma, fatorar um número ou uma expressão algébrica significa expressá-los como uma multiplicação de fatores. Vamos ao exemplo de fatoração numérica. Vamos fatorar o número 30, ou seja, vamos representá-lo como um produto de diversos fatores. 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5, que resulta em 30. Para o caso de expressões algébricas, fatorar significa transformar estas expressões algébricas em produtos de duas ou mais expressões, chamadas fatores. Nesta aula, estudaremos os seguintes casos de fatoração: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Vamos começar pelo método do fator comum em evidência. Para colocar um fator comum em evidência, precisamos verificar o que há de comum entre os termos nos coeficientes e na parte literal. Por exemplo, na expressão, os coeficientes são 12, 4 e menos 8. Conhecendo os coeficientes, vamos determinar um fator comum a eles para colocá-lo em evidência. No caso, o termo comum é 4, pois ele é o maior número que divide 12, mais 4 e menos 8 ao mesmo tempo. Vamos então colocar o 4 em evidência e analisar cada um dos três termos da expressão. No primeiro termo, colocando o 4 em evidência, vamos reescrever o coeficiente 12. O número que acompanha x ao quadrado será 3, pois 3 multiplicado por 4 resulta em 12. Vamos ao segundo termo. Colocando 4 em evidência, fazemos o mesmo processo realizado no primeiro termo e encontramos 1 como o número que acompanha x ao cubo, pois 1 multiplicado por 4 resulta em 4, que é o coeficiente original da expressão. Analogamente, observe como fica o terceiro termo. Menos 8 vezes x elevado à quarta potência é 4 multiplicado por menos 2 vezes x elevado à quarta potência, pois menos 2 vezes 4 resulta em menos 8. Podemos assim reescrever a expressão original. 12x ao quadrado mais 4x ao cubo menos 8x à quarta potência é igual a 4 que multiplica 3 vezes x ao quadrado mais x ao cubo menos 2 vezes x à quarta potência. Observe que se multiplicarmos o 4 pelos novos coeficientes, 3, 1 e menos 2, teremos de volta os coeficientes originais, 12, 4 e menos 8. Devemos agora fazer o mesmo processo para a parte literal, no caso dessa expressão. Podemos notar que x ao quadrado pode dividir cada um dos termos da expressão. Desta forma, é possível escrever o x ao quadrado antes do parênteses, ao lado do número 4, já em evidência. Observe. Agora, o termo em evidência é 4x ao quadrado, e os termos dentro dos parênteses foram obtidos dividindo-se cada um deles por x ao quadrado. Observe ainda que se multiplicarmos o 4x ao quadrado pelos termos dentro dos parênteses, obteremos a expressão original. Podemos, então, escrever como resultado final a seguinte expressão: 12x ao quadrado mais 4x ao cubo menos 8x à quarta potência é igual a 4x ao quadrado, que multiplica 3 mais x menos 2x ao quadrado. Vamos, então, ao método do agrupamento. Esta técnica de fatoração consiste em juntar os termos que possuem fator comum e colocar o fator em evidência, como fizemos no exemplo anterior. Vejamos. Primeiro, identificamos os termos que têm fator comum. Neste caso, o xy e xz têm em comum o x, e by e bz apresentam o b em comum. Colocando o x em evidência, como fizemos nos exemplos anteriores, temos xy mais xz igual a x, que multiplica y mais e. O termo em comum x fica em evidência e o y e o z são colocados dentro dos parênteses. Vamos agora analisar os dois termos que têm o b como fator comum, que pode ser colocado em evidência. Podemos escrever by mais bz igual a b, que multiplica y mais e.
O termo comum B fica em evidência e o y e o z são colocados dentro dos parênteses. Podemos, então, reescrever a expressão após a fatoração. Veja, x que multiplica y mais z, mais b que multiplica y mais z. Isso é igual a y mais z que multiplica x mais b. Colocamos o novo termo comum y mais z em evidência, ficando entre parênteses os termos x e b. Observe que se fizermos a multiplicação entre os fatores encontrados, obteremos a expressão original. Veja, y mais z que multiplica x mais b é igual a xy mais xz mais by mais bz. O terceiro caso a ser estudado é a diferença de dois quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando estudamos produtos notáveis, vimos que o produto de x mais y por x menos y tem como resultado x ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, o produto da soma de dois números pela sua diferença é igual à diferença entre seus quadrados. Assim, podemos concluir que x mais y vezes x menos y é a forma fatorada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Observe, podemos escrever que x ao quadrado menos y ao quadrado é o produto entre os fatores x mais y e x menos y, pois se aplicarmos a propriedade distributiva em x mais y vezes x menos y, encontraremos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fatorar x ao quadrado menos 9, que pode ser escrito como x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Assim, vamos escrever x mais 3, que multiplica x menos 3. Aplicando a propriedade distributiva, voltamos à expressão original. Entenderam? Vamos analisar agora o trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Da mesma maneira que no caso da diferença dos dois quadrados, esta técnica consiste em perceber que a expressão pode ser escrita como um produto notável, do tipo x mais y ao quadrado. Observe. Neste caso, a expressão x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado pode ser escrita como resultado do desenvolvimento do produto x mais y vezes x mais y, que é o produto notável, x mais y ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. No caso do trinômio quadrado, a fatoração é válida para o quadrado da soma ou para o quadrado da diferença. Veja o exemplo. Observamos que o primeiro termo e o terceiro termo são os quadrados de 2x e de y. Resta verificar se o segundo termo, 4xy, representa o dobro do produto do termo 2x pelo termo y. Nesse caso, é verdadeiro, pois 2 vezes 2x vezes y é igual a 4xy. Logo, 4x ao quadrado mais 4 vezes x vezes y mais y ao quadrado é igual a 2x mais y ao quadrado. Observe ainda que a regra é válida para o quadrado da diferença, quando o termo em que aparece o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo tem sinal negativo. Observe, como visto no exemplo anterior, o termo 4x ao quadrado é o quadrado de 2x. O termo y ao quadrado é o quadrado de y. E 2 vezes 2x vezes y é 4xy. Como na expressão 4xy tem sinal negativo, a forma fatorada será 4x ao quadrado menos 4xy mais y ao quadrado. Isso é igual a 2x menos y ao quadrado. Bom, essa foi nossa aula sobre fatoração. Não se esqueça de assistir ao vídeo sobre produtos notáveis com a professora Valessa Leal. Ele te ajudará a entender alguns métodos estudados aqui. Continuem estudando e até breve!